Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula, onde eu vou falar quais os documentos necessários que você precisa apresentar para poder iniciar a sua aprovação. Então vamos lá. O primeiro documento que você tem que separar para poder iniciar a montagem dessas documentações é a sua CNH, carteira de motorista. Ah, Gomes, mas eu não tenho uma carteira de motorista, como que eu faço? Então você pode estar apresentando o seu RG, sua carteira de identidade e o seu CPF. Por que que a gente dá prioridade na CNH? Porque na CNH consta os dois documentos, tanto a sua carteira de identidade quanto o seu CPF. Então se você tiver a CNH, apresenta ela. Não tem, apresenta a sua carteira de identidade com o seu CPF, legal? Levando em consideração, quem for apresentar a CNH, verificar a data de validade. Porque a CNH, ela vence e ela tem ali embaixo, ali, ó, eu vou colocar aqui no vídeo aqui um exemplo do local onde que está a data de validade da CNH, legal? Por que que você tem que verificar isso? Porque o processo para poder analisar o seu crédito, ele demora aí na faixa de 15 a 20 dias. Nesse meio tempo, se a sua carteira de motorista, sua CNH vencer, você tem que renovar ela e você perde tudo que foi feito até então ali dentro da análise do seu crédito, da sua aprovação, legal? Já o RG e o CPF, ele tem que ser um RG mais atualizado. Se for uma foto sua muito antiga, a Caixa Econômica Federal não vai aceitar. Então tem que ser uma foto recente, de uns 5, 4 anos aí no máximo, tá legal? E o CPF, você pode estar apresentando o CPF, o cartão do CNPF. Ah, eu lembrei de outra coisa. Alguns RGs já têm o número do CPF. Se o seu RG tiver o número do CPF, você não precisa apresentar o cartão do CPF, legal? Então esse é o primeiro documento que você tem que apresentar. Quem tem carteira de motorista, apresentar a carteira de motorista, tomando cuidado com a validade dela. E quem tem o RG com o CPF pode apresentar só o RG com o CPF. Quem não tem o CPF ainda, no RG tem que apresentar a carteira de identidade mais o cartão do CPF, legal? Então vamos agora para o segundo documento que você tem que apresentar, que é o comprovante de endereço. O comprovante de endereço você pode apresentar conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, de TV a cabo, só que você tem que levar em consideração que qualquer comprovante de endereço que você for apresentar, ele tem que estar no seu nome. Eu moro com o meu irmão e o comprovante de endereço está no nome dele. Eu posso apresentar? Não pode. Você precisa de alguma correspondência que é encaminhada pelo correio que esteja no seu nome. Em alguns casos, nós conseguimos apresentar para a Caixa Econômica Federal comprovante de endereço no nome dos pais. Somente nesse caso. No nome do tio, do irmão, você não consegue apresentar. Eu vou colocar também alguns exemplos de comprovante de endereço aqui no vídeo também, para você poder ficar por dentro de quais comprovantes você pode apresentar e quais você não pode apresentar, legal? Esse é o segundo documento que você vai apresentar. Já no nosso terceiro documento é a certidão de nascimento, certo? Certidão de nascimento somente é apresentada para as pessoas que não são casadas, certo? Se você não é casado, você pode apresentar sua certidão de nascimento sem problema nenhum. Quem é casado já vai apresentar a certidão de casamento, legal? Então esse é o nosso terceiro documento. Levando em consideração que em alguns casos a Caixa Econômica Federal ela vai solicitar que você atualize essa certidão sua, ou de nascimento ou de casamento, legal? Então você tem que tomar esse cuidado. Se for uma certidão de nascimento muito antiga ou se for uma certidão de casamento muito antiga, a Caixa Econômica Federal vai pedir atualização, tá legal? Para atualizar é muito simples, é só você ligar no cartório onde você foi registrado, onde que você se casou e solicitar a atualização. Se você morar fora de Nova Serrana, não se preocupe. Por telefone mesmo você pode solicitar isso que o cartório encaminha para você via correio. Para você iniciar o processo, não tem necessidade de estar atualizado esses documentos. Você pode apresentar o documento que você tem aí. Só que no meio da análise, você vai precisar apresentar ela atualizada, tá legal? Então, para iniciar, não se preocupe. Pode iniciar com a certidão que você tem e no meio do processo você solicita ela atualizada junto no cartório. Ou que você foi registrado ou o cartório que você se casou, legal? Esse é o nosso terceiro documento. O quarto documento é a carteira de trabalho.
Ah, Gomes, mas eu não trabalho com carteira assinada, eu sou autônomo. De qualquer forma, tem que apresentar a carteira de trabalho. Ah, Gomes, eu nunca assinei minha carteira de trabalho. De qualquer forma, tem que apresentar a carteira de trabalho. Para quem nunca assinou a carteira de trabalho, para a Caixa ver que realmente você não tem ali nenhum fichamento. Para quem não está atuando atualmente com a carteira assinada, para a Caixa ver que você é autônomo, que você é um profissional liberal. Inclusive, quem não trabalha com carteira assinada, vê todos os vídeos, porque eu vou ensinar como apresentar a renda também, a pessoa que é autônoma, legal? Então, a carteira de trabalho, ela tem que ser apresentada. Então, separa aí mais esse documento, carteira de trabalho, legal? Vou pôr uns exemplos aqui também, mas a carteira de trabalho é algo bem simples aí, todo brasileiro, todo cidadão tem uma carteira de trabalho em casa. Já no nosso quinto documento é o comprovante de renda. No comprovante de renda, para quem trabalha com carteira assinada, você vai apresentar o seu contra-cheque, holerite, folha de pagamento e você precisa apresentar os seus 3 últimos. Então, um exemplo, a pessoa que for comprar agora em setembro um imóvel, ela vai precisar apresentar dos 3 últimos meses. Ah, Gomes, mas eu perdi minhas folhas de pagamento, como que eu faço? Você tem que solicitar no RH da sua empresa. Falar assim, pessoal, eu perdi, eu vou comprar uma casa, agora eu vou fazer um financiamento, então eu preciso das minhas 3 últimas folhas de pagamento, dos meus 3 últimos contra-cheque. O RH fornece sem problema nenhum, tá legal? Para quem não trabalha com carteira assinada, o profissional autônomo, como que ele vai comprovar a renda? Existem algumas formas de comprovar a renda. Quais são elas? Se você tem conta corrente, você apresenta a movimentação da sua conta corrente, dos seus 3 últimos meses, certo? A quantidade que você está movimentando ali vai ajudar muito você comprovar a sua renda. Ah, Gomes, eu não tenho conta corrente, como que eu vou comprovar a minha renda? Você tem cartão de crédito? Ótimo, ajuda muito, porque o cartão de crédito, os boletos que você paga mensalmente, eu apresento ele para a Caixa Econômica Federal, você apresenta ele para a Caixa Econômica Federal e a Caixa vai ver que você tem condições de pagar uma fatura por mês e com base naquilo ela vai calcular a sua renda, certo? Ah, eu não tenho cartão de crédito. Acontece, tem pessoas que não têm a conta corrente, não têm um cartão de crédito. Aí você tem que apresentar contas a pagar que estejam no seu nome. Como assim, Gomes? Você tem que apresentar conta de luz que está no seu nome, conta de água que está no seu nome, uma internet que talvez você tenha em casa e que vem um boleto todo mês para você pagar, a conta do seu telefone, seja ele fixo, celular, também vai auxiliar. Você pode apresentar também um plano de saúde e etc. Qualquer documento que você paga mensalmente, qualquer boleto que você paga mensalmente. Junte o máximo possível de boletos que você paga. Você vai ter que juntar todos esses boletos aí. Conta de água, telefone, luz, plano de saúde, internet, todos esses boletos. Somando todos esses boletos, a gente faz uma média do seu salário e apresenta junto à Caixa Econômica Federal. Tá legal? Então, quem não trabalha com carteira assinada tem praticamente as mesmas chances de conseguir o financiamento com quem trabalha com carteira assinada, certo? E existem alguns casos também que a pessoa trabalha com carteira assinada e exerce outras funções, fora do trabalho que ela está ali fichada. Como que funciona dessa forma? Ela tem que apresentar a carteira dela, ou as folhas de pagamento, e ela tem que apresentar também as contas a pagar dela. Se ela tiver conta corrente, apresentar o extrato dos últimos 3 meses. Se ela tiver cartão de crédito, apresentar os últimos 3 boletos que foi encaminhado para ela. Se ela tiver conta de água, luz, telefone, internet, plano de saúde no nome dela, apresentar os 3 últimos boletos que ela pagou, certo? Lembrando que para quem é totalmente informal, todos esses documentos que eu falei anteriormente têm que ser apresentados os 3 últimos de todos, as 3 últimas contas de água, as 3 últimas contas de luz, as 3 últimas contas de telefone. Então, junta esses documentos aí que você que não trabalha com carteira assinada, você também vai conseguir apresentar uma renda para ter uma boa aprovação junto à Caixa Econômica Federal, certo? Então vamos lá, comprovante de renda. O 6º documento é a certidão de nascimento do dependente. O que é isso, Gomes? Se você tem filho, não esqueça de apresentar a certidão de nascimento dele.
se você for divorciado ou não, se você for separado, se você só tem um namorado e tem um filho com ele, não deixe de apresentar a certidão de nascimento. Existem benefícios extras para quem tem independente. Então esse foi o 6º e o último documento. Eu vou deixar a lista para você com todos esses documentos, porque eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui você não consegue absorver e decorar todos esses documentos. Pode ficar tranquilo, eu vou te encaminhar um arquivo com todos os documentos que você precisa. Já vai juntando esses documentos, que assim que tiver uma oportunidade, você dá entrada com esses documentos para poder fazer a análise de crédito junto à Caixa Econômica Federal e iniciar uma aprovação. Sendo aprovado, lógico que você vai ter uma boa condição para poder comprar a sua casa própria, legal? Então esse é o nosso primeiro vídeo. Eu sei que vai ter várias dúvidas, o WhatsApp está aí para isso. Eu tenho uma equipe para poder te auxiliar. Vocês podem mandar mensagem: Gomes, eu sou autônomo, eu não sou, eu trabalho com carteira assinada, eu não trabalho, quais documentos eu tenho que apresentar, como que funciona isso? Pode perguntar à vontade no WhatsApp. Eu vou estar inteiramente à disposição. Se eu não conseguir responder, porque nós, totalizando todos os cadastros, nós chegamos a quase 500 cadastros só em Nova Serrana, então são 500 pessoas perguntando. Se eu não conseguir responder, a equipe vai me auxiliar aí com isso e ter paciência, porque pode ser que a gente demore um pouco para responder todos vocês, legal? Esse então é a nossa primeira videoaula. Eu vou estar liberando a outra videoaula amanhã às 19h30, mesmo horário de hoje. Fica atento à segunda videoaula, que ela é muito interessante, porque eu falei aqui como você vai apresentar os seus comprovantes de renda. Amanhã eu vou te ensinar como apresentar a sua renda de forma ideal. Você vai saber como que você vai apresentar a melhor renda para poder conseguir o máximo de benefício. E, basicamente, o processo de financiamento habitacional se resume na apresentação de renda. Se você conseguir apresentar a renda ideal, você vai conseguir ter o máximo de benefício no processo. E eu vou te ensinar como, tá legal? Então, fiquem ligados aí. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando desse treinamento. E eu tenho certeza que no final disso aqui, você vai conseguir realizar o seu sonho da casa própria.